Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio. Meu nome é Alberto de Carvalho e hoje trago como convidado Valdir Paulo, Obrigado, consultor Alberto. e especialista em finanças. É isso mesmo. Boas. Seja bem-vindo, Valdir. Olha, desde já obrigado pelo convite e me perdoa pelas vezes que eu não pude aparecer. Nós entendemos. E vou querer voltar já agora. Pois, olha, aqui as portas estão abertas por uma segunda vez. Vamos poder fazer disso a nossa casa, né? Boas. Ainda bem. Este podcast foi criado mesmo para jovens com o intuito de esclarecer algumas dúvidas sobre referências. Porque nós, às vezes, na nossa sociedade temos problema de encontrar referências e esta é a oportunidade de trazer pessoas da mesma faixa etária e não só, com o objetivo de passar a sua própria experiência para os outros. Porque há pessoas que estão a desistir tudo porque desconhecem os processos, desconhecem onde encontrar e quem usar como referências. E tudo porque não têm noção de como começar, né? Ou até porque não sabem como é que vão olhar para as coisas e olham para tudo como um problema, quando em cada problema existe uma solução, né? E desconhecem esse processo. Então, Eu não consideraria um processo, é mais esta visão. Porque assim, a forma como nós olhamos para os problemas como solução tem mais a ver com a nossa visão, tá vendo? Então, é propriamente uma visão, né? E não um processo. Um processo, Yeah. ok. É exatamente isso. Valdir Paulo, um jovem resiliente, um jovem de muitos conhecimentos. Eu, pessoalmente, sou um dos seguidores e fanáticos dos conhecimentos que o Valdir detém. Obrigado. E a razão pela qual o Valdir está aqui para partilhar conosco. Não vai ser tudo, de certeza, mas é parte do seu conhecimento. Quem é o Valdir Paulo? Pronto, olha, como já disse, isso é um programa de jovens, eu sou também jovem como todos nós, né? Hoje sou especialista em finanças, mas como eu tenho dito, eu sou mais business do que outra coisa. A verdade é que eu sou empresário e ao mesmo tempo, pronto, sou especialista em finanças, sou consultor e vou fazendo um bocado de tudo daquilo que eu domino. Desde já, eu vou sempre dizer, eu não recomendo que as pessoas façam tudo, porque não é possível fazermos tudo, tá? Então façam só aquilo que dominam. Eu simplesmente faço o que domino, né? Como disse, sou empresário, sou especialista financeiro e sou consultor. Pronto, agora menos, mas também sou formador, tenho uma carreira como formador, né? É uma das coisas que eu mais gosto. Formação. Daí a razão de muitos de nós termos conhecido o Valdir, pelos recados que o Valdir vai deixando nas redes sociais e tudo mais. Exato, eu gosto bastante de ser formador, né? E, bem, eu estou nisso há mais ou menos, como formador, há mais ou menos 6 anos. Mas assim, na luta, no bate-bate, Dia a dia. há uns 7, quase 8. E pronto, é o que eu digo, né? É um bocado de experiência e um bocado de estudo. É o encontro dos dois ao mesmo tempo, mas deixa-lhe dizer que 80% daquilo que eu se calhar sou e sei é mais experiência do que propriamente livro. A escola da vida. Exato. Pô, a escola da vida tem ferramentas que muita gente não consegue encontrar. Exato. Daí é que eu levo uma questão, né? As pessoas às vezes interpretam isso um pouco mal, que é o meu conselho para qualquer jovem é sempre: estude menos, trabalha mais. Depois eu inverto. Vai menos à escola, trabalha mais. Ou seja, você precisa estudar, ser um eterno estudante, tal como eu sou, né? E você precisa trabalhar o máximo possível, porque aquilo que a escola te passa é totalmente diferente do que a vida vai te passar. Eu não estou a dizer que não vale nada estudar ou ir para a escola. Aliás, vale muito. Eu fui, tu foste. E é bom que as pessoas continuem aí. Tenham essa ideia de ir para a Exato. academia. Mas mais do que isso, nós precisamos ser eternos estudantes. Porque estudar é diferente de ir à escola. Estudar é diferente de fazer faculdade. Pois, porque eu há dias estive aqui com o João Yanga, já agora um abraço, João Yanga, economista, e nós falamos disso. Nós somos de uma geração em que parte dos jovens usava aquele termo, bater caso. Nós tínhamos a ideia de que estudar muito é entender raiz quadrada de A a Z. Exatamente. E, tipo, termos isso como garantias para um sucesso melhor, um sucesso garantido melhor. Com uma mudança, né? Pois. Assim, isso é meio verdade e meio mentira.
vamos dizer que sim, algumas pessoas vencem mesmo pelo estudo, vencem mesmo por estudar bastante, né? Pois. Aliás, esses aí é que são considerados os académicos, Pois. porque ele está virado totalmente para aquilo, certo? Mas aquilo que é a vida atual não é muito virada para escola, ou seja, para só estudar, estás a ver? É mais técnica, é mais saber fazer, é mais dominar processos. Mas, Valdir, onde é que os jovens podem encontrar ideias do género? Imaginemos, os jovens pensam, eu penso que os jovens estão a pensar de forma diferente. Sim. E nós que temos esses conhecimentos, precisamos de partilhar essas ideias com os jovens de formas a não deixá-los cair no mesmo erro. Pronto, eu inicialmente, né, não vou dizer que eu sempre fui muito reservado, mas sempre fui uma pessoa de sempre que tive essa oportunidade, eu falo com as pessoas e tudo mais. Imagina, se eu vou para algum lugar que eu puder esclarecer um assunto, explicar alguma coisa, dar alguma ideia, eu fazia, né? Mas pronto, agora decidi mesmo me abrir um pouco mais e também passar um pouco daquilo que eu sei às pessoas, porque tem isso sim, as pessoas têm caído muito, têm desistido muito. Às vezes, se calhar, falta só um passo muito pequeno, mas as pessoas desistem porque não têm referências e acham que é, pronto, já eu estudei, eu sou... Vai dar tudo certo. Exatamente, estás a ver? Alguns programas atrás nós falamos realmente disso. Eu conheço pessoas que terminaram a faculdade e depois de terminar descobriram que são boas cabeleireiras, que são bons pasteleiros. Eu conheço muita gente assim. E eu também conheço. E sabes o que? Quero partilhar uma coisa, Alberto, desculpa te interromper. Sabes que, pronto, desde que eu me lembro, né? Desde que eu ia à escola, quando tinha aqui para o ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer. Da vida. Yeah, for real, bro, não sabia. A mesma coisa para a faculdade. Pronto, faculdade é um pouco diferente, porque faculdade, tu já estás a ver do ensino médio e meio que só tens que seguir aquilo que tu já estavas a fazer, estás a ver? Sim. Mas pronto, falando do ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer. Aquilo era uma coisa de, eu só estou a estudar, mas se calhar a minha vocação é outra coisa. É outra coisa. Eu sempre gostei muito de cantar, se calhar era ser cantor que eu podia ser, estás a ver? Então, eu fui, né, estudar gestão, porque o meu pai disse, não, mas, devias fazer esse curso. Eu vou estudar gestão porque o meu irmão disse, não, olha, mas faz isso, porque isso... Mas são explicações muito vazias. Muito vagas. Estás a ver? Sem especificações, sem dizer, não, mas olha, com isso tu podes... Então, meio que só fui. Sem rumo, sem saber o que eu estava aí a fazer. Então, o maior problema é não termos direção. Pois. Se calhar aqui tem um outro trabalho maior, que não é só das famílias, mas também é daquilo que é o nosso Estado, né? Da maneira como nós fomos formatados, né? Estou a falar porque nós somos de uma geração cujos nossos pais nasceram nos anos 40, 50, 60, 70. Nós fomos formatados que a velocidade é melhor do que a direção. E isto fez com que muitos jovens fossem a correr para as universidades, terminassem, até mesmo com diplomas vermelhos. No final das coisas, os jovens, do ponto de vista da prática, saíram de lá com zero. Por quê? Por causa do formato que nos foi apresentado. É a velocidade, não a direção. Exato. O Valdir, como consultor e já agora nas leads de formador, acha que os jovens estão preparados para mudar o rumo, fazer alguma coisa? Sendo franco, não. Ainda existe a necessidade de uma tamanha preparação. Eu costumo dizer sempre assim, olha, nós, angolanos, né, levamos muito tempo para aprender coisas muito pequenas. Mas isso é pelo formato da nossa educação. Pronto, nós não somos culpados porque não somos nós que montamos o sistema educacional do país. Acho que o formato da nossa educação é esse que está a falar. Pronto, eu estou a falar de ensino primário, universitário. Geral. Então, estamos a falar de uma educação que é passada, né? Mas sem visão do que você, Alberto, vai fazer. Ou seja, tu só começas a ter uma visão assim mais ou menos real a partir da universidade. Mas olha que na universidade ainda te colocam muita coisa. Eles tinham que te transformar numa pessoa mais prática, numa pessoa mais técnica, numa pessoa que domina mais processos, estás a ver? Pois. Então, isso começa logo do ensino de base, e tu vais subindo, porque a base é a mesma, a base é só, tu precisas aprender a ler e a escrever. E deixa-te dizer que muita gente não sabe ler. E é universitário. Estás a ver?
Ele sai da universidade e podemos pegar um livro agora, mas não lê. Com atropelos. Ele acha que sabe ler, mas pronto, vai além daquilo que ele entende, estás a ver? E mais do que isso, e tu sabes disso, é assim, para cada profissão existem ferramentas extremamente importantes de domínio, né? Ou seja, e mesmo que não for para definir profissão, mas é assim, existe uma base que todo mundo deve dominar. Pronto, às vezes eu não gosto de buscar exemplos lá fora. Mas só para teres noção, algumas realidades da Europa, tu tens crianças a fazerem coisas que mais velhos universitários aqui não dominam. E estamos a falar de coisas muito básicas, estamos a falar de utilização de uma ferramenta como o Excel, estamos a falar de mandar um e-mail como deve ser, estás a ver? Então essas coisas são coisas que devem ser já niveladas desde o início. Pronto, é o que não acontece, por isso é que eu estou a dizer que infelizmente falta ainda muita preparação. É bom ver a força de vontade de alguns, né? Mas sendo franco, ainda falta muito. Mas caminhos é que nós devemos trilhar para ultrapassar situações de género, Valdir? Prontos. Agora, falando de forma individual, sem esperar que o sistema te dê, o que você deve fazer é buscar preparação de várias formas. Se você sentir que o país não tem a preparação que você precisa a nível de formação, pronto, mesmo sem sair do país, hoje tens uma coisa chamada internet que te permite você ir buscar mais do que aquilo que você acha que pode, né? Sem sair da tua casa. Logo, tu consegues te preparar com ferramentas como o Udemy, estás a ver? Pronto, o Udemy é uma plataforma americana, mas é global. Exato, é global, estás a ver? E muitas outras plataformas do género. E depois, isso vai mesmo mudar a tua forma de pensar. E quando você começa a mudar a tua forma de pensar, você começa a entender que você precisa se preparar para determinadas coisas. Por exemplo, aqui tem uma cena que é, as pessoas vão dizer, mas o país não tem emprego e tudo mais, eu não consigo trabalhar. Ok. Sabe o que eu defendo, Alberto? Eu defendo que as pessoas não estão preparadas e o país tem bastante emprego. Isso precisa de uma clarificação. As pessoas não estão preparadas e o país tem bastante emprego. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se um banco pega e diz, olha, eu preciso de um técnico de faturação, certo? O banco vai exibir os requisitos do técnico de faturação. Sabe o que as pessoas fazem? As pessoas vão adequar, nem todas, mas pronto, os mais experientes vão adequar o CV conforme aqueles requisitos. Exatamente. Mas tem uma coisa, na prática, ele não domina aquilo, ele não sabe fazer aquilo. E tenho experiência de algumas pessoas próximas que até conseguiram entrar, mas aquilo foi 2, 3 semanas depois, o chefe de secção chegou e disse, Alberto, olha, eu lembrei, no teu CV tu sabes fazer isso. Temos aqui esse problema, era um problema como é que se diz? Fantasma. Disse, está aqui esse problema, resolve-me sobre a nível disso. E lá a pessoa ficou tipo, what the fuck? Que é isso, meu Deus? Estás a ver? E lá vem ela, depois, Valdir, faz favor, olha eu, não sei o quê. E tu ficas, estás a ver? Tipo, algumas pessoas até conseguem na mentira, outras não. Mas a questão é, nós precisamos começar a nos especializar. Em Angola não temos o hábito de fazer carreira como tal. Pronto, não vou falar das outras áreas. Das outras áreas, sim. Exato, sim. Mas estou a falar assim de áreas mais específicas. Mais específicas, sim. A maior parte das pessoas não fazem carreira como tal. Eu acho que nós temos que mudar esse quadro. E é urgente mudar esse quadro. Sim. Nós não podemos continuar a tirar universitários que não dominam Excel. Isto é grave, bro. Por quê? Porque as pessoas estão todas ávidas depois de terminarem de encontrar um emprego, ganharem um salário e pronto, começarem a fazer a vida. Mas em termos de preparação nós continuamos a pecar e muito. E tu vês isso porque as pessoas até conseguem empregos, pronto, umas vão dizer que eu tenho um bom salário, não sei como é que algumas pessoas consideram um bom salário, né? Mas tem aqui um problema que é, as pessoas querem ganhar dinheiro e não querem trabalhar como tal. Estás a ver? Pois. Feito isso, tu vês pessoas que conseguiram empregos, trabalham, mas ano vem, ano vai e elas não crescem. Continuam com o mesmo estatuto, continuam estática, não foram nem mais à frente, nem mais atrás. Por isso é que nós temos muita gente cá, né, que vive a vida toda, ou seja, vive uma vida a trabalhar por necessidade. Pagar as mesmas contas.
E estamos a falar de comer e... Epá, essas coisas, estás a ver? Yeah. Então, é basicamente isso. Tipo, as pessoas querem muito ganhar dinheiro, ou seja, querem muito trabalhar, mas o mais importante não fazem. Não fazem. Não fazem. Isso é muito complicado, porque nós temos que partir do princípio que as oportunidades são como o vento. É para as pessoas que estão atentas. Sim. Se tu não estiveres atento ou despreparado, mano, desculpa, passa para outra pessoa. E nós estamos a falar de uma sociedade em que as pessoas todas gritam por falta de emprego, gritam por falta de oportunidades, mas no final do dia tu vês pessoas a terem problemas extremamente básicos. Alberto, a oportunidade só funciona com preparação. Estás a ver? Isso é como nós, digamos agora, olha, eu preciso de um assistente, sei lá, tipo um assistente de loja. Pois. Mas eu também vou definir os requisitos. Só que a verdade é uma, né? As pessoas que vão aparecer, tens uma coisa, a oportunidade já está aqui. Você, Alberto, já entregou a oportunidade. Já entregou a oportunidade, já. Ela tem tudo para segurar. Mas sabe o que não vai segurar? Porque ela não está preparada. As pessoas entendem que não precisam se capacitar, que eu já fui para a escola, eu já fiz o máximo possível, então agora é trabalho do empregador. Do governo. Estás a ver? Por isso é que aqui tem uma coisa que as pessoas não percebem. 5 anos de experiência. É suposto você que ficou esse tempo todo a fazer faculdade ter sim alguma experiência. Sim. É suposto, sim. Então você não pode achar que a entidade empregadora está a ser mal. Está a ser mal. Não está. Você que devia ter consciência, né? Que ao longo deste caminho você devia também ir à busca dessa experiência. Isso acho que vai buscar de várias formas. Valdir, ainda falando da experiência, o Valdir partilha da ideia de que muitos dos nossos irmãos que neste preciso momento estejam no ensino médio devem começar a trabalhar para que até terminarem a faculdade, o ensino médio e a faculdade estejam à altura de cumprir com esses requisitos dos 5, 10 anos de experiência que muitas das vezes somos solicitados? É assim, ensino médio eu não diria. Né? Não aconselha alguém começar a trabalhar com o ensino médio? Exatamente. Okay. O que eu aconselho sempre é, está a fazer universidade e não faz mais nada, arranja trabalho. Independentemente do trabalho, você precisa fazer alguma coisa, porque só o facto da tua mente estar a pensar, isso já muda tudo. Já muda tudo. Agora, se você é a pessoa que faz só faculdade de casa, pega, estuda macroeconomia, pega, estuda microeconomia, você só está a processar aquilo. Na teoria. Exatamente, estás a ver? Você não está a processar além. E a vida hoje é mais do que isso. Está a ver? Hoje você conseguir, pronto, um bom emprego, né? Depende muito daquilo que é o teu skills. Só para teres noção. Por que ninguém sai da faculdade para diretor? Se a faculdade é tão importante assim. Boa pergunta. Responde-me então. Por causa da preparação, obviamente. Preparação, experiência. E eu olho para ti e digo, não, tu não estás preparado para ser diretor. Ainda que seja PhD. Exato, porque assim, diretor é um super técnico. Diretor é alguém que tem as competências técnicas, né? De várias áreas. Sim, que domina o trabalho técnico daquilo que é a área dele, né? E está de facto preparado para olhar para as estratégias e não sei o que, e vai conseguir olhar para um report que você entregou e dizer, ok, Alberto, mas eu acho que aqui, estás a ver? Porque ele tem esta competência. E esta competência só é possível desenvolver com este período que nós estamos a falar de experiência. Exatamente. Se a universidade te preparasse assim tanto como as pessoas imaginam, mano, terias esses universitários gabarolas a saírem dali para diretores, a saírem dali para chefes de hoje. Estás a ver? O que não acontece. Isso é complicado. Mas como disse, é assim, às vezes as pessoas entendem um bocado mal, né? E eu vou sempre dizer a mesma coisa. Não estamos aqui para descredibilizar a questão universidade. Exatamente. Quem quiser vá. Quem não quiser não vai. Aliás, eu tenho 2 filhos, né? E eu converso muito com a minha mulher sobre isso. Eu não vou obrigar os meus filhos a fazerem faculdade. Os meus filhos vão estudar o que quiserem, vão ser o que quiserem, mas sempre com a consciência de que eles precisam se preparar para a vida, eles precisam esperar tudo da vida. Porque a vida é mais do que a universidade. Exatamente. E
é possível eles serem pessoas livres e independentes a fazerem o que gostam. Então, isso é uma questão de dedicação e também preparação, né? Como lhe disse. Dói-me, e às vezes dói-me falar assim do país, mas isso é a mais pura verdade. Nós lutamos muito para aprender coisas muito pequenas, né? Quando em outras realidades, olha... Mas essas coisas muito pequenas, na maioria das vezes, acabamos por fazer tanto essas lutas para realizar essas coisas, porque o nosso país, do ponto de vista da evolução, está sempre atrasado. Diz-me uma coisa, tu conheces quantos miúdos em Angola com 10 anos de idade que sabem mexer num computador? Nem vou considerar o facto de mexer num computador, mas sabem enviar um e-mail, sabem fazer scan de um documento. Não conheço muitos. E se conheces, tipo, é uma quantidade ínfima. Estás a ver? É tipo 0,03%. Estamos a falar de dentro de 99% aquilo nem tem efeito. Mas estamos, pela idade, Valdir, acha que isso é responsabilidade dos pais. Eu, Alberto, devo passar a incutir essa responsabilidade já ao meu filho de 10, 11 anos, de que é importante que ele domine as ferramentas necessárias. Sim, você pode começar a passar isso. Daí... Porque ainda existe um universitário que não sabe mandar e-mail. Não, muitos. Daí eu estar a falar daquela questão de que o sistema de ensino também não é dos melhores. E eu toquei nisso porque assim, tu tens aqui uma diferença e vão-me desculpar porque eu vou sempre comparar um pouco com a metrópole. Exato, né? Mas a questão é, nós temos miúdos de 7 anos a fazerem isso de forma linda, a receberem tarefas por e-mail, a fazerem as tarefas pelo computador, a enviar pela mesma via. E com um corpo aí do texto como uma coisa tipo bonita, estás a ver? Então não se culpa as pessoas, né? Mas culpa-se sempre quem tem que passar. Daí que a minha luta em particular agora eu sei que eu não vou conseguir despertar todas as consciências, mas o máximo que eu puder eu farei. Mas Valdir, mesmo com a globalização, nós não conseguimos incutir na cabeça das pessoas que essas situações, essas coisas de e-mails, computadores, isso é coisa mais do que obrigatório nos dias de hoje? Para conseguir nós conseguimos, o problema é... resistência? Não, tem muito a ver com o meio em que nós estamos inseridos. Por exemplo, se o meu pai não me fala disso, eu não vou saber que isso tem que ser feito. Estás a ver? Por exemplo, eu tenho essa consciência, você, Alberto, tem essa consciência. Então, Valdir, temos que deixar conselho para os pais. Vamos deixar. Nós representamos quantos dentro disso tudo? Estás a ver? E mais do que isso, estamos a falar que ainda tem pais, né? Pais, se calhar, de 60, dos anos 70 e por aí, que, pronto, eles têm filhos pequenos, mas também eles não têm o know-how adequado aos dias de hoje. E também não têm a noção que o mundo está nessa velocidade toda. Por ignorância, né? Pode ser que sim. Porque muitos deles estão conectados às redes sociais, à internet e tudo mais. Mas estão conectados a quê, propriamente? Pois. Facebooks, WhatsApps. A internet vai muito além disso. Vai muito além disso, sim. Estás a ver? Eles estão conectados às coisas mais rasas. Isso é aquela história. A preparação tem que vir mesmo de casa, do berço e tudo mais. Porque assim, independentemente do teu filho estudar aqui ou não, mas se você já tem uma consciência diferente, se você já pensa diferente, você tem que lhe passar aquilo para ele não sentir que a vida é só dentro deste pote. Está a ver? Ele tem que saber que existe a possibilidade dele transbordar e seguir outros caminhos. Mas ele só vai conseguir ter essa consciência quando nós, enquanto pessoas, né, que educamos e tudo mais, passamos isso. De outra forma é muito difícil. Isso acaba por se tornar complicado. Isso é como aquela questão. Diz-me uma coisa, na tua opinião, criança deve ou não aprender sobre dinheiro? Na minha opinião, deve. E por que nós pais não falamos, não ensinamos? Aliás, para Angola até tem uma coisa que eu cresci assim e penso que também, né? Sim. Ao ouvir isso, mas tu não podes dar dinheiro à criança, mas tu não podes ensinar dinheiro à criança, isso não é bom, não sei o quê. Por que não? Que é um mindset antigo. Estás a ver? E tens mais do que isso, assim. Para a nossa realidade ainda é uma luta falar sobre dinheiro. Mas por que é que nós somos resistentes a este fenômeno que hoje em dia já não é tabu? Os pais devem falar sobre dinheiro? Sim. Não, mas isso é muito cultural ainda. É complicado. Ainda está muito enraizado. Não, mas não vamos avançar deste jeito. Mas aí está, o problema é, tens que quebrar um pouco aquilo
da antiguidade para aceitar as novas coisas. Porque senão não muda. Porque eu estou a dizer que antigamente, né? Mas até hoje é assim. Até hoje é assim, sim. Há pais. E tem jovens como nós a como falarem nós, que não, tu não filhos. podes falar de dinheiro no meu filho, senão ele vai gostar disso e não sei o quê, e não é bom, e não é positivo, e estás a ver? Quando é uma coisa que precisa ser conversada. Mano, a minha filha tem 3 anos, a minha filha já sabe que isso é uma moeda de 1 euro, de 2 euros. Ela já fala, papai, esse é o meu dinheiro, eu vou guardar, estás a perceber? É assim, tu precisas ir passando esta informação. Por que nós não somos bons a poupar? Yeah. Isso é uma pergunta difícil. Porque Os hábitos. Os hábitos. Não fomos ensinados exatamente. a lidar com nós não crescemos com o espírito de amealhar, estás a ver? Isso é uma cena que já tinha que vir, olha, assim, por exemplo, se tu pegares e compras como é que chama aqueles? Acho que é mielheiro, né? Sim, cofres. Exato, um daqueles mielheiros pequenos, né? E tu já sabes que vai ou todo mês, ou todo dia, ou toda semana, tu dás uma moedita, nem que seja de cêntimos ao teu filho. Sim. Tu tens que lhe ensinar, olha filho, este dinheiro é para poupar. E tens que lhe ensinar porque é que se deve poupar. Porque assim, as pessoas também não fazem porque eles não entendem a ideia de que poupar é necessário. Ou seja, porque que poupar é necessário. Você precisa fazer as pessoas perceberem isso. Tá bem, eu vou poupar porque você diz, olha filho, tens que poupar porque a vida é assim, 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 tu precisas fazer isso, se quiseres ter isso, se quiseres ir assim, estás a perceber? Então é necessário mesmo passar a visão às pessoas de quão, né, é importante algumas coisas, tipo, é importante investir, mas a pessoa me diz que é importante investir. Mas porquê? Mas porquê que é importante investir? Pois. Investir é cansativo, é verdade. É muito difícil, sim, é verdade. Então por que eu devo fazer isso se eu posso ter um emprego? Um emprego. Pois. Valdir, como e quando surge o Valdir empreendedor? Como disse, olha, isso é algo muito antigo, na verdade. E um dos meus primeiros negócios eu fiz com o meu irmão mais velho. Foi numa fase assim não muito positiva da vida, né? Mas fiz com o meu irmão mais velho. E, bem, aquilo foi, nós começamos e tudo mais. E basicamente a cabeça do negócio era eu, né? Pronto, meu irmão já era mais velho e já tinha o dinheiro para apoio e tudo mais, mas eu era o cérebro, porque eu passava mais tempo lá a fazer aquilo acontecer. Exato. E pronto, isso só foi, como dizem alguns dos meus amigos, né, assim, de infância. Mas o Valdir também não sei porque ele já falava disso há muito tempo. Pois. Exato. Não tem como sermos bons em coisas que fizemos pouco. Exato. Então o Valdir já faz isso há muito tempo. E depois tem mais uma coisa que eu acho que o meio onde eu sempre convivi influenciou bastante, tá a ver? As pessoas com que eu passei a lidar assim, tipo, com muita frequência todos os dias, né? Que são as pessoas que eu tenho como amigos e parceiros até hoje, ajudaram muito nesse processo. Parte delas já eram pessoas que investiam também há muito tempo, tá a ver? E nós sempre fomos as pessoas de, tá a dar dinheiro, não tá a dar dinheiro, nós temos que estar aqui todos os dias em prol disso, tá a ver? Então isso também foi tipo ajudando um bocado, mas deixa eu dizer que é um pouco mais, eu considero que é um pouco mais da convivência com aquelas pessoas que já faziam isso todos os dias e que já tinham noção e coisas que já te diziam, bro, esse não é o meu futuro, esse não é o meu... Na área em que atua, tem alguma, como é que eu posso dizer, tem alguma facilidade de inserir-se? Pronto, como lhe disse, assim, eu hoje, né, eu não sou só especialista financeiro e consultor. Sim. Eu sou, tipo assim, de forma real, eu sou tipo empresário, tá a ver? Porque eu estou na restauração, estou em consultoria, estou em finanças, tá a ver? Agora vou entrando um pouco para a área de gestão de imóveis e tudo mais. Desculpa. E estou dentro do comércio também. Então, vá. É uma área vasta. Estás a ver? E sem te dizer que, é assim, eu sou a pessoa que se tiver que te vender, lindo te vendo, está a ver? Então temos que legalizar o lobby em dólar. Quase isso. Pois, noutras sociedades o lobby já é legal. Bem legal. Então nós precisamos dar esse passo. Mas eu acho que
chegou à altura porquê? Porque na verdade em Angola o lobby já se faz, só que pronto, se faz por trás do pano, né? No backstage, né? As pessoas não dão a cara, mas estão a ganhar milhões e milhões com essa atividade. Acho que na verdade o que falta mesmo é só legalizar. Valdir, nós tivemos cá a semana passada um convidado e penso que alguma coisa as pessoas não perceberam melhor e era relacionado ao empreendedorismo. Como é que o Valdir classifica um empreendedor? Na verdade, a questão foi a seguinte. Alguém que vai ao São Paulo, compra chinelas e vende, por exemplo, no Hoje Ainda ou no Kazenga, é considerado empreendedor? Bem, isso nós temos que olhar primeiro para o que é empreender. Pois. Estás a ver? Porque são duas coisas, ou seja, estou a falar de duas coisas. Empreender é um pouco diferente de investir. E empreender tem que ver com inovação também, está a ver? Prontos, eu consideraria que não deixa de ser, né? Porque assim, cientificamente vão dizer que não é. Pois, cientificamente. Exato, mas eu consideraria que não deixa de ser porque esta pessoa só está simplesmente a ir comprar no fornecedor dela, que se calhar ela não sabe o que é fornecedor, está a ver? E está a levar para comercializar. Agora, o que pode lhe transformar em empreendedora é a forma como vai comercializar aquele produto. Imagina que ela vai para São Paulo, compra chinelas para vender, mas chega aqui, né, e já não vende como tirou de São Paulo. Ok. Mas se eu simplesmente fizer esse processo, não inovei. Sim, se fosse o processo direto, não tem inovação. Logo não. E estamos a fazer uma coisa que o mundo já faz há muito tempo. Exatamente. E que qualquer um pode fazer. É mais um comerciante. Assim, e tu tens grandes comerciantes, né, que você vai olhar para ele e não tem como dizer que ele não é empresário. Mas ele só está a tirar produto de um lugar para outro e vende. Sim, por que eu toquei nessa questão, Valdir? Porque nós atualmente estamos numa altura em que as pessoas fazem as mesmas coisas, certo? E muitas das vezes coisas que nos levam a lugares comuns. Exato. Porque o sucesso é fazer diferente. Sim. O sucesso não é fazer coisas que nos levam a lugar onde já levou o Valdir, já levou o A, B, C e D. Não. Então, esse tipo de atividade é uma atividade que muita gente vai fazendo nos dias de hoje. Então, as pessoas querem mesmo uma resposta científica, certo, que prove que o A ou o B, fazendo isso, está a empreender. Exato. Se empreendedorismo está intrinsecamente ligado à inovação, à criação de ideias, para além da criação de ideias, então se eu tiro simplesmente de um lado para o outro e vendo sem acrescentar um brilho na chinela, sem dar um nome diferente na chinela, então não estou a empreender, estou simplesmente a fazer o processo direto de compra e entrega. venda. Mas é o que eu te disse, assim, tu terás momentos em que serás confundido. Pois. Porque tu vais encontrar pessoas que fazem um processo direto, né? Tá bem, podem não ser empreendedoras como tal, né? Mas eles acabam por estar a empreender porque se calhar até a forma como ele vende o produto é totalmente diferente. Então tem inovação ali, estás a ver? Então é um pouco complicado dizer que não está definitivamente, estás a ver? Empreender. Exato. Isso é meio sim, meio não. Como empresário, quais são as maiores dificuldades que vai enfrentando, sabendo que o nosso mercado não é nada fácil para os empresários? Sim, mas era bom especificar, não é, pronto, assim, isso não é fácil de forma nenhuma, né? Nem desde o processo de construção até a elevação do próprio negócio, isso, não é realmente fácil por conta das várias dificuldades que vão aparecendo. Exato. E essas dificuldades às vezes têm que ver mesmo com capital humano, porque você precisa de uma gestão profissional e não encontras. Às vezes tem que ver com finanças, porque você vai para os bancos e não consegue um financiamento. Às vezes até um simples reforço de tesouraria, estás a ver? Então, são várias as dificuldades. Podes ter a dificuldade também naquilo que é a aquisição dos produtos e vai variar muito conforme aquilo que é o core business de cada um. Pronto, então vou fazer em parte. Capital humano. Começamos pelo capital humano. Ok. Dependendo do negócio que tu fazes... Restauração. Ok, restauração. Eu acho que na restauração o mais difícil, hoje já não, né? Mas o mais difícil, dependendo daquilo que tu vais trazer como conceito da tua cozinha ou do teu restaurante, é encontrar o melhor chefe. Boas. O melhor chefe que traz o melhor... Porque assim,
Às vezes tu queres montar um restaurante, mas tu não percebes de cozinha. Obviamente. Como tu não percebes de cozinha, tu precisas de alguém que vai te dizer, olha, Alberto, isto é assim, assim, assim. Mas eu imagino algo assim, Então, Alberto, nós temos que fazer assim. E tens de ter paciência até construírem sabores e tudo mais, porque tu queres ter uma identidade naquilo que é... A tua área de atuação. Exato. Então, para a restauração, capital humano, eu posso considerar que é chefe de cozinha, ou seja, um bom chefe de cozinha e um gerente profissional. São as coisas mais difíceis. Exato. Financiamento. Esquece. bancos. Financiamento zero. Os bancos não estão a financiar. Não. Banco nenhum. Aliás, isso faz parte do regulamento do BNA. O BNA não autoriza o financiamento a startups. Mas é errado, não? É uma medida errada. Por isso é que eles depois vão criando esses programas aí para ver se vão impulsionar. Mas o risco é alto? Mas, é assim, o risco é alto porque ninguém quer perder. O banco não quer perder. O banco não te conhece. O banco não sabe se você vai dar tudo ou não para fazer aquilo acontecer. Logo, o banco olha para isso como... uma aventura. Tens que dar passos primeiro, tá vendo? Isso fica complicado. Fica complicado. Nós temos que crescer primeiro para os bancos depois acreditarem em nós. Senão deixa de ter aquele interesse da parte de quem tem um negócio. Por isso é que nós temos... Porque assim, é mais fácil o banco financiar a mim que já tenho um restaurante, que já tenho 2 restaurantes, tá vendo? Porque ele já sabe, ok, esse é meu cliente e eu consigo ver que ele tem bons movimentos. Digo mais fácil só porque ele está a ver números, tá vendo? Está a ver números, sim. Exato. Senão, mas não está a avaliar a idoneidade do Valdir. Exatamente, tá a ver? Então, e depois tem uma coisa que ajuda bastante às vezes, é a fortificação da marca. Tipo, se a tua marca for uma marca muito ativa, que se calhar o banco também ouve muito. Okay. Então é tipo, estes são realmente sólidos e dá para suportar. Exato. E como em Angola, a fortificação das marcas em Angola é um processo... É um pouco difícil. Porque, imagina, existem negócios cuja a fortificação da marca acaba por ser um processo muito difícil. Sim. Por exemplo, eu vejo pessoas que estão no negócio de restauração, aí vende-se, pronto, já sabe o que é que se vende nos restaurantes, né? Não vamos aqui citar. Exato. Acabam por ter maior visibilidade por causa das noites e tudo mais. De certeza, os bancos olham para um restaurante que abriu ontem e que está a fazer sucesso devido à consolidação da marca, fruto do produto que comercializa, diferente do Alberto que tem um podcast e tudo mais. E mais do que isso, Alberto, tens aqui uma cena que é... me diz ainda quantos restaurantes é que tu achas que são assim muito fortes no país? Ou que são tipo de grandes marcas, estás a ver? Vais perceber que são só os restaurantes de top. Sim. Os mais sólidos do país. E os que... Mas quem os torna sólidos? Não, é o pessoal do top. É assim, quem torna sólido qualquer negócio é quem consome. Está a ver? Então, por isso que eu estou a dizer, aqueles restaurantes de top são os mais sólidos, né? Sólidos e com uma marca assim um pouco mais forte, porque o pessoal todo conhece. O banco não tem grande dificuldade, porque o banco sabe, não, o meu diretor também vai para lá, o meu administrador também vai para lá, estás a ver? Então é algo que não há grande dificuldade, porque eles já são grandes assim do ponto de vista de nome e marca. Mas nas outras realidades, Valdir, os bancos sobrevivem de créditos, a economia. O negócio do banco é crédito. Pois, mas em Angola é diferente. Qual é o segredo? Acho que vou ter que falar de uma coisa. Pois, porque eu não consigo perceber. Pronto, assim, não é isso que eu quero dizer, mas vou dizer. Boa parte dos bancos em Angola foram criados com outro interesse. Qual interesse? Outro interesse. Ok. Então, daí que boa parte não, 100% dos bancos em Angola não estão preocupados com financiamentos. Vivem de quê? Vivem de transferências, vivem de depósitos, essas coisas mínimas. E de mais outras coisas, né? Mas é muito estranho. Sim, porque assim, o negócio do banco é crédito. É crédito.
E eles não praticam isso. Eles não praticam isso. É o que eu te disse, é assim, podemos pegar agora que está, hoje é sábado, são 11 horas, eu vou pegar e vamos ligar só aqui para um gestor, assim, de um banco novo que eu ainda não tenho muitos movimentos, né? Ou que a minha empresa não tem grande movimento. Grande movimento. Ele vai te dizer, só vou dizer, segunda-feira passa, mas eu não sei. Não garanto nada. Estás a perceber, né? Então, é nessa perspectiva. Mas, Valdir, esse tipo de comportamento que a nossa banca tem acaba por colidir com o objetivo principal de alavancarmos a nossa economia. Porque, por exemplo, imagina, em Angola todos os dias nascem empresas. Esses jovens que criam as empresas precisam de financiamento para se manter. Nós estamos numa economia em que o Estado é o maior empregador. Se o Estado continuar a ser o maior empregador, mas que economia que teremos no futuro? Uma economia no chão, de rastros, sem pernas, nem braços para se rastejar. Só para teres noção, criaram um BDA para ver se o BDA sozinho, né, fizesse o papel que os outros bancos de outros interesses não fazem. Então, se tu olhas para isso, tipo, nesse momento o BDA é o branco que a missão é mesmo só financiar. Mas quem financia o BDA? Sim. Epá, o BDA é um banco do Estado. Do Estado. Então, não sei de onde é que... E depois tem outra questão, Valdir. Continuamos a ver o Estado em todos os cantos. Quer dizer, nós precisamos de diversificar a economia para que o Estado deixe de ser o maior empregador e no final do dia tu encontras novamente o BDA, que é um banco público com dinheiro público, no caminho. Supostamente é para impulsionar. Só que tens um problema, estás a ver? O BDA também não tem feito o melhor trabalho enquanto banco que está a vender crédito, estás a ver? Pois. O BDA, pronto, está a tentar o máximo, né? Eu acredito, porque eu vejo que eles têm evidenciado esforços para ver a coisa andar. Mas também, assim, são esforços errados, porque podemos mesmo ver agora, eles devem estar já com algum problema na recuperação. Pois tens esse problema, assim, os nossos irmãos que supostamente são empresários não são sérios. Você vai encontrar pessoas que recebeu financiamento, mas sabe qual é a primeira coisa que ele fez? Não. Com pouco carro. Mas essa questão é antiga. Em Angola receber financiamento e comprar Mercedes. Pensa comigo. Eu posso falar, ele é que sabe. Eu tenho um cliente, né? Que... Pronto, nós começamos o processo de montagem de uma fábrica de água. Okay. E assim que conseguimos o financiamento, a primeira coisa que ele fez foi para o Dubai. Comprou 2 Lexus, tipo edição 2021. E o projeto hoje não dá nem a 50%. Estás a ver quando eu digo que falta preparação? Essas pessoas que criam negócios e têm esse tipo de comportamento são movidas por quê? Porque espírito de empreendedorismo eles não têm. Não. Isso é mesmo a falta de preparação. E deixa-te dizer que em Angola muitas pessoas só constituem empresa já a olhar para aquela questão de eu vou só ter a empresa, fica só aí. Se aparecer um business, eu estou dentro. Quer dizer, a oportunidade dele aparece primeiro que a criação da empresa. Estás a perceber? Alguém já lhe promete, olha, no ano X, quando eu estiver ali... Vamos fazer isso e blá blá blá, e você tem que estar pronto. Então, tu não tens empresários de facto. Mas isso é grave. Sim, é muito grave. Se tu não tens empresários de facto, a economia não cresce. Sim, mas eles não estão preparados. As escolas não estão a criar empresários, só estão a criar a mesma coisa, economista, pessoa que entra no banco, faz depósito, levanta dinheiro das 8 às 17 e se sente uma pessoa super inteligente, tá vendo? Quando ele não pensa além daquilo. Como é que vamos mudar esse quadro, Valdir? De forma intensificada, para lutar para que o sistema educacional do país melhore, né? E começamos a ensinar e a mostrar às pessoas que elas precisam se preparar, porque depois o cenário é o mesmo. Vamos ter jovens que sentiam que eram bem-sucedidos, vão chegar aos 60, estão aposentados, frustrados, porque estão falidos, aquilo que eles ganhavam hoje não ganham mais, já não conseguem manter o mesmo estilo de vida, tá a ver? Então, é aquilo que se chama de corrida dos ratos, né?
Sim. Você trabalhou 40 anos, foi para a aposentadoria quando assustou. E hoje eu só ganho 37 mil todo mês, mas eu vivia de 500, estás a ver? Hoje você não consegue se prover a si mesmo, vais precisar de medicamento, também não tens como comprar para ti, porque, pronto, infelizmente a vida passou. Valdir, não achas que esses problemas todos que nós vivemos em Angola acabam por ser a base ou a questão principal para que muitos jovens abandonem Angola? Porque assim, eu tenho tios que emigraram nos anos 90 e eu hoje comparo as pessoas que emigraram nos anos 90 por causa da guerra, obviamente. E as que ficaram por cá, né? E não, comparo as pessoas que emigraram nos anos 90 e as pessoas que estão a emigrar agora. Dá-me a impressão que as pessoas que estão a emigrar agora, primeiro, estão muito mais preparadas. Estamos a falar de diretores, chefes de departamento que estão a abandonar os empregos. Esses são poucos, esses são mesmo os corajosos, os que têm uma visão diferente. Então, não achas que isso está, essas questões todas que nós vivemos no país acaba por ser um handicap para que as pessoas abandonem o país? Porque não se compreende. Imagina, eu quero uma empresa, não tenho financiamento. Deixa uma coisa, vamos fazer uma análise. Essas pessoas supostamente já ganhavam 1 milhão, 1 milhão e meio, 2, né? Sim. Ok. Para a nossa realidade, há quem olha e diz, não, isso é o salário da minha vida. Isso é tipo brutal. Brutal. Mas estes que ganham estes salários, eles pensam numa coisa, ou seja, e eles olham para isso mesmo de forma real, porque eles já vivem com isso todos os dias. Eles olham, pô, eu já viajo, eu já conheço a realidade de fora, eu ganho 2 milhões, pronto, provavelmente lá fora são 4 mil euros, estás a ver? Lá com 4 mil euros eu teria uma vida de lorde, ia viver no full rest, mas em Angola eu não consigo isso. Eu conheço várias pessoas que ganham 2, 3 milhões e nunca têm dinheiro. Estão a viver acima dos seus rendimentos. Ou não. O custo de vida. Estás a ver? Está exatamente no custo de vida do país. Porque assim, nós só olhamos para a comida, para a renda e não sei o quê. Mas sabes, tem uma coisa que destrói o teu orçamento na totalidade. Qual? Saúde. A saúde em Angola. É uma saúde debilitada, mas que vais para a clínica, aquilo destrói toda a tua poupança. Do dia para a noite podes torrar aí 1 milhão. Aliás, do dia para a noite é muito. Você entra para a clínica, às vezes não fizeste 2 horas e vais perguntar se estão a te cobrar o quê? Está a ver? Triste. Não é. Infelizmente é. São essas questões que fazem com que muitos jovens acabem por deixar o país. Sim, os que têm uma visão, se bem que muitos são só seguidistas e ficam perdidos. E depois a vergonha lhes faz não voltar, e acabam por aí, né? Mas boa parte, e é aquilo que disse, todos que os mais jovens, né, estão um pouco mais preparados, mais conscientes e com uma visão diferente de eu estou a ir porque eu quero isso. E tu vais conhecer, aliás, eu conheço pessoas com muito dinheiro no país e que nem têm prazer de viver aqui. Eu também. Como lhe disse, dói-me muito falar dessa forma. Mas é verdade. Sim, eu gosto bastante de Angola. Eu também. Mas, pronto. Infelizmente, temos esses problemas. Valdir, qual foi o melhor conselho de finanças que já recebeu? Sério? Foi do meu pai. Ok. O meu pai uma vez me disse que eu não podia me arrepender por todo o dinheiro que eu se calhar já gastei, tá vendo? É assim, ele se calhar falou aquilo só, pronto, eu não compreendi em que ângulo. Ele queria. Sim, mas aquilo é uma coisa que ficou tipo para sempre. Tu não te podes arrepender de nenhum dinheiro perdido. O que tens de fazer é, olha só para isso como, eu perdi esse dinheiro, só tu sabes porque é que perdeste. Mas agora o que tens de fazer é viver de forma consciente. Isso é como você dizer, não, eu vou investir no meu podcast. Você está a investir, mas não sabe se vai dar certo ou não. Sim. Você está a investir, mas não sabe se vai chegar no nível que tu queres ou não. Então,
Eu considero um dos maiores, se calhar, porque veio do meu pai, né? Exato, mas pronto, devem ter muitos que agora não me lembro. Pois. Pois, é difícil. É difícil. Infelizmente, nós estamos numa sociedade em que fala-se muito de economia, fala-se muito de finanças, mas é a parte mais frágil do nosso mercado. Enquanto não tivermos nas escolas educação financeira, vamos continuar a falhar. Do mercado não, da vida mesmo. Da vida, pois, da vida. Enquanto não tivermos educação financeira nas escolas, nós vamos continuar a falhar. Porque as pessoas tratam dinheiro de forma errada. Principalmente em Angola. Aqui tratam mesmo dinheiro como qualquer coisa. É assim, também não podem olhar, né? Pronto, eu não estou a falar que dinheiro vale muito. Vale muito. Não. Não, calma aí. Dinheiro não vale muito. Não, pronto, estou a tentar fazer uma comparação entre a vida humana e o dinheiro. E o dinheiro, ok. Exato. Boas. O dinheiro não tem o valor. Não tem o peso da vida. Exato, não tem. As pessoas precisam também olhar para isso de forma real. Real, sim. Mas é necessário ter dinheiro. Você precisa de dinheiro para viver. É verdade. Você não consegue viver sem ele. Não tem como. Mostra ainda uma pessoa que está a viver sem dinheiro. Não conheço. Não conheces, bebê. Tipo, recém-nascido e não sei o que, estás a ver? Mas é assim, não é o dinheiro dele, é o dinheiro de alguém a prover para ele viver. Para ele viver, obviamente. Estás a ver? Então, a questão é, não é possível viver sem dinheiro. Difícil. Há quem diga que sim. Mas isso é no mundo antigo. Que as nossas avós conseguiam viver simplesmente com a vida do campo. E mais nada. Sim, para eles nunca existiu dinheiro, então é indiferente. Mas à medida que o tempo vai passando, que as coisas vão mudando, né? Não é possível viver sem dinheiro. Isto é muito complicado. Sim. É mesmo necessário começar a introduzir e a nos habituarmos a falar de dinheiro. Nas suas consultorias tem aparecido muitos jovens interessados em Mudar o quadro. mudar o quadro. Jovens e até mais velhos. Boas. Graças a Deus tem muita gente que entende que eu estou a perder muito tempo na vida. Pois. Há pessoas que nessa altura já nem deviam estar a trabalhar. Eu costumo dizer sempre, você só precisa ver um bom dinheiro uma vez na vida. Para transformar-se. Exato. Mas, Valdir, a ausência da cadeira de empreendedorismo nas classes de base, se calhar deve ser a razão de muita promiscuidade financeira. Não, mas existe essa cadeira. Eu conheço cursos, se eu não estou em erro, que tem como cadeira empreendedorismo. Qual é a classe? Agora eu não consigo lembrar, mas penso que é ensino médio. Mas ensino médio é muito longe, tem que ser antes, bro. Mas tens uma coisa, mais do que isso, o plano, como é que chama? Pronto, o plano curricular daquela cadeira é uma bosta. É vazio. O que se fala não tem nada a ver. E tens um outro problema, assim, além do plano curricular, é a pessoa que está a passar a cadeira. Tu tens uma pessoa a passar a cadeira, estás a ver? Uma pessoa que nunca empreendeu. Calma aí, Valdir. O Valdir também partilha da ideia de que quem fala de finanças tem que ser alguém que já empreendeu. Também partilha desta ideia? É assim, já empreendeu, não digo propriamente, mas tem que ser alguém que conhece dinheiro. Mas como? Conhecer dinheiro como? Conhecer dinheiro assim, o conhecer é basicamente já teres vivido várias experiências com dinheiro. Isso é uma coisa que você domina, fala, estuda de forma aberta. Mas isso na nossa realidade é complicado, Valdir. Sabes porquê que é complicado? Nós estamos a vir de um país com inúmeros problemas. Até o próprio professor tem muitos problemas. Parte dos professores andam a pé. E estamos a falar de distâncias. Então, ele é professor de língua portuguesa, é de matemática, é de física, é de A, é de Z. Quando chegar no empreendedorismo, ele não sabe nada sobre empreendedorismo. Mas sabe uma coisa? Sim, o que ele sabe sobre empreendedorismo é o que ele lê na internet como tu lês. Então... Não, mas diferente de mim, eu não leio, eu vivo aquilo todos os dias. Não, teu caso é diferente, né? Estou a falar de tipo... Imagina, ele como professor, ele não teve tempo, não teve oportunidade, não teve nada na vida para lhe dar a oportunidade de primeiro empreender e depois passar a sua experiência. A nossa realidade acho que isso ainda está longe. Mas sabes porquê? Tudo por necessidade. Por exemplo,
esse professor que é professor de português, matemática, química, física, ABCD, ele não é professor daquilo tudo porque ele domina aquilo tudo. Ele é professor daquilo tudo porque ele tem necessidade em ganhar dinheiro para sobreviver. Estás a ver? Logo, não é possível que ele tenha tempo. Aliás, ele nem tem tempo para pensar no negócio. É aquilo que eu estava a dizer quando eu cheguei. A dada altura, tu te acomodas de tal modo que já não consegues olhar para nada. Estás a viver com uma pala assim, está a ver? Só vês o que está à frente. Enquanto aqui Visão encurtada. Exatamente, então as pessoas não conseguem por conta disto. Tu já estás tão habituado a dar aulas mesmo sem dominar, ficas já preso naquilo porque você já entende, não, já faço isso há muito tempo. Então, tipo, é fácil, tá vendo? Que conselhos é que o Valdir deixaria para os jovens que tencionam entrar para o mercado de empreendedorismo, tanto faz na restauração, qualquer dos ramos? Olha, o conselho é: tratem o negócio como negócio. Comecem a pensar isso agora, porque a probabilidade de tu enriqueceres é muito mais fácil quando tu empreendes de facto. E as sociedades são mais felizes quando têm mais pessoas ricas. Então o meu conselho é: seja jovem, prepara-te. E prepara-te à medida que fores fazendo alguma coisa. Imagina, não importa o tamanho do negócio que você quer montar agora. Se você quer montar uma hamburgueria agora, ok? Vai e aprende sobre hambúrgueres. É necessário que você tenha noção daquilo que você está a fazer. Aprende sobre hambúrgueres e começa a estudar dinheiro. É extremamente importante saber lidar com dinheiro. Sabes por que muitas pessoas que se hoje receberem 500 milhões de kwanza, amanhã vão voltar na mesma estaca? Não. Porque elas não estão preparadas, elas não sabem lidar com dinheiro. Mas estás a ver, quando você sabe lidar, por mais que seja uma quantia que você nunca viu na vida, você já sabe que isso é para isso, isso é para isso. Mas vais tirar, tipo, tem a parte que você vai dizer, não, eu vou viver, estás a ver? Mas você já tem disciplina suficiente para lidar com o dinheiro. Tu já sabes, não, eu preciso tratar o dinheiro assim. Estás a ver? É como eu digo sempre, é importante cuidarmos do nosso dinheiro com desespero. Como se nunca mais fosse voltar. Eu não estou a falar sobre ser agarrado, atenção. Sim. É só a forma como tu cuidas do teu dinheiro. Isso é muito importante. Conselho para os universitários? Dependendo daquilo que tu queres ser, né? Se quiseres ser um bom académico, dedica-te ao máximo. Se quiseres ser um bom economista, também estuda economia, mas sempre com noção de que tu precisas estar especializado em alguma coisa. Se for de facto economia, então começa já a dar passos aliado àquilo para amanhã você ser um bom economista, né? E é isso, para quem quiser, se profissionalize de facto naquilo que ele quer ser, porque só assim é possível construir uma coisa sólida. Boas. Tivemos há pouco tempo, no dia 14 de abril, comemoramos o Dia da Juventude Angolana, né? Que visão é que o Valdir tem sobre os jovens em Angola atualmente? É assim, é um pouco complicado eu falar sobre isso porque eu talvez não acompanhe muitos jovens, né? E pronto, conheço muita gente e tudo mais, mas quando eu falo de acompanhar é não ver a vida que os jovens levam. Pronto, eu já sei daquilo que se diz aí pela rua, olha, os jovens bebem muito, fazem isso, fazem aquilo, mas a verdade é que nem todos são iguais, né? Tem os que supostamente bebem muito, mas estão a fazer aquilo que deve ser feito. Tem os que também não bebem muito e não estão a fazer nada. Exato. Então, o meu conselho para a juventude angolana é mesmo: foca-se na preparação, luta ao máximo para abrir a tua mente. A vida é mais do que aquilo que você imagina. E Angola é só um terço.
nós ainda podemos muito. Então, dependendo do que você mesmo, trabalho mais, vá menos à escola, estudo bastante. Quais foram as suas maiores referências no mundo dos negócios? Olha, todas as minhas referências por acaso são pessoas tipo internas, são pessoas que lidam comigo todos os dias, estás a ver? Eu, pronto, não vou dizer o nome, mas eu tenho um amigo que é meu irmão já, tipo, aquele não é mais meu amigo, tá vendo? Mas é a pessoa que falava comigo o negócio todos os dias. É a pessoa que todos os dias ligava para mim de manhã cedo para falar de negócio e nós ficávamos ao telefone horas e horas, tipo, isso é de manhã, isso é à tarde, isso é à noite, tá vendo? Então eu considero que ele é uma das pessoas que impulsionou muito para isso, porque ele de facto, é assim, como ele diz, né? Poucas Valdir, eu aprendo muito contigo também, tá vendo? Na verdade, tem isso. Nós aprendemos muito com o outro, discutimos ideias e tudo mais, mas eu considero que eu aprendi muito com ele e ele foi me explicando muitas coisas que, pronto, ele se calhar não sabe, mas aqui, tipo, foi ficando. Valdir, diz-se que trabalhamos dos 20 aos 30 para nós mesmos, para nos capacitarmos, para edificar a nossa marca, e dos 30 em diante, obviamente que temos que ser referência de alguém. Sente-se que o Valdir é referência de algumas pessoas? Olha, graças a Deus eu falo isso com um sorriso no rosto, né? Porque as pessoas fazem questão de me dizer que eu sou referência delas, né? E eu consigo ver que algumas, de facto, vão seguindo aquilo que eu digo e vão até fazendo as coisas, se calhar, um pouco melhor do que eu naquela altura. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Valdir, muito obrigado pela tua disponibilidade. Boa. Eu penso que são inúmeros temas aqui para discutir, então tiraríamos, se calhar, uma manhã toda ou uma tarde toda para discutir. Mas obrigado pela disponibilidade. Foi muito bom. Obrigado. Temos que partilhar aqui as ideias e acho que isso é infinito. É infinito. Ainda muita coisa para falar. É muita coisa para falar, É verdade. Pronto, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Pronto, dizer que aqui também já é a minha casa, sempre que necessário, vocês já sabem. Normalmente. Alberto, tem um tema para discutir, vamos discutir. Exato. Então, qualquer cena também estou desse lado. Sem marcas. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez pela oportunidade. Termina mais um episódio. Até já.